Olá, meninas! Oi, pessoal! Namastê! Paz e luz! Estamos aqui no 28º dia. Nossa, que alegria! Gratidão sempre pelo partilhar de vocês. Isso faz preencher o meu coração de alguma forma e a gente poder levar essa mensagem, esses ensinamentos também para outras pessoas. Então você que está aqui me ouvindo, compartilha o dia de hoje, compartilha esse podcast, né, para iluminar a vida de alguém, para que a pessoa possa receber também a mensagem de hoje. Hoje a mensagem está bem longa e bem profunda, gente, vai fazer a gente refletir. Então peguem papel e caneta, anotem tudo ou comentem aqui embaixo o que você sentiu, o que tocou no seu coração. E comente também aqui os milagres, tudo que a sua vida está sendo movimentada aí pela palavra. A minha vida tem tantas coisas acontecendo e eu vou partilhando tudo com vocês aqui na rede social, nos grupos, que eu consigo, compartilhar, porque eu acredito que a gente precisa contar sim os nossos testemunhos, a gente precisa contar sim nos milagres que Deus tem feito, na nossa vida. E a gente precisa fazer isso, não adianta a gente guardar só pra gente. Só que o tema de hoje, pessoal, é: isso leva tempo. É aquilo, eu acabei de falar de milagre, a gente até fala, por que às vezes os desejos que a gente tanto deseja demoram? Por que as coisas que a gente tanto espera, elas não vêm no tempo que a gente quer, E aqui o tema é: isso leva tempo. Olha aqui, tudo na terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiverem finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olha isso. O que ele quer dizer aqui? Que não existe atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta. E é necessária toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. Os mesmos se dá com o fruto do Espírito. Enquanto nós preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos forte. Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade, então nunca está com pressa. Gente, olha isso, Olhar para essa frase aqui, não existem atalhos para chegar à maturidade, o que significa? Significa que a gente sempre vai aprender. E o que eu acho mais lindo da minha comunidade aqui de vocês é que nós, a maioria, a gente já passou aí os 40, muitas de 50, tenho muitas aqui de 70. E meu coração se enche, porque não existe o tempo, não existe a idade, existe a coragem de seguir. Sabe que independente da história que nós estamos vivendo, a gente está com forças para seguir em frente e para chegar à maturidade. E a gente vai indo, cada dia é um grande passo. Esses dias eu vi num livro sobre uma escada, E às vezes a gente quer pular degrau, só que não vai adiantar. Cada degrau é importante para a nossa maturidade. Então, pode perceber que para mim, cada dia aqui desse livro, eu subi um degrau. Eu posso dizer que eu subi um degrau. E eu tenho certeza que vocês também. E a gente está subindo juntas. E isso é mais lindo, mais maravilhoso, assim, que eu possa vivenciar, experimentar, porque eu vou poder contar lá na frente o que eu aprendi aqui com vocês. E olha aqui,
Deixa eu passar aqui. Olha que interessante aqui essa parte. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma vida nova, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por velocidade, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Gente, que lindo! Sério, que profundo. A gente já falou muito aqui sobre a velocidade 2x, né, de WhatsApp, na inteligência artificial que está dominando. Mas sabe o que eu reparo muito? É até as próprias crianças. Eu vejo, né, pela Sophie, né, que eu tenho uma filha de 8 anos, e um dia me falaram que ela era muito infantilizada. Aí eu pensei, você quer o quê? O que você espera de uma criança de 8 anos? Vejo meninas de 12 querendo ter 20, parecendo meninas de 20. Se eu pego uma foto minha quando eu tinha 12 anos, 10, meu Deus do céu. Coloca uma foto de hoje de uma menina com 10, 12 anos. As pessoas, elas estão até adulterizando, né? Acho que é essa palavra que fala. As próprias crianças. Crianças não podem ser crianças porque se chorar é mimada. Se querer é mimada. Se não pode sair, tem que se vestir igual a mãe, enfim. Tá tudo muito perdido, tá muito querendo, parece que a gente tá querendo passar o tempo e até adulterizar as próprias crianças. Criança é criança. Criança não namora, criança brinca. E aí, aqui lendo isso, me trouxe muito isso, sabe? Dessa velocidade da vida. Eu, apesar de ter tido uma infância com muitas coisas, né? Mas eu era uma criança com luz e com sombra, do mesmo jeito que eu sou uma adulta com luz e com sombra. Mas eu lembro que eu brincava. Não tinha internet, não existia celular. Eu sentava para assistir o meu desenho favorito, que era o Cavalo de Fogo, a Punk, a Levada da Breca, não sei se não sei se tem alguém aqui da minha idade que vai lembrar disso. Eu assisti o Cavalo de Fogo lá, a Levada da Breca, até esqueci o nome dela, a Punk. E era na televisão e tinha comercial. Não tinha um botão para eu apertar ali, eu não quero ver esse comercial. Não, eu tinha que esperar. Eu tinha que ficar ali, esperando o comercial. Era o tempo que eu ia correndo lá no banheiro. Ou eu pegava uma água rápida, uma bolacha e voltava pro sofá. Porque não tinha como eu passar. Hoje as crianças, se elas estão vendo alguma coisa no YouTube, elas não têm paciência de esperar um comercial. Elas vão no botão e passa. Mas a gente também não. A gente, adulto, também não espera. Tá tudo tão rápido, gente. Tá tudo tanto numa velocidade. Por quê? Por quê? Vamos tranquilizar o nosso coração. Sabe por quê? Porque se a gente entra nisso, a gente vai achar que tá tudo demorando. Que vai estar demorando as coisas para acontecer. E olha aqui que ele fala. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que eles não fossem sobrepuxados, Ele prefere trabalhar gradualmente em nossa vida. E por que levamos tanto tempo para mudar e para crescer? Existem várias razões. E aqui nesse livro hoje, ele vai ensinar, vai dar umas dicas, né? Umas dicas que vai ser importante para a nossa vida, até entender por que
que a gente tem que entender que é tudo no tempo certo. E quando a gente começar a entender isso, não vai dar desespero. Não vai dar desespero. E eu vou dar até um exemplo que eu achei muito interessante, porque quando eu fazia macarrão, eu colocava lá os fideus, né, os macarrãozinhos ali, penne, enfim, tem vários modelinhos, né. Aí você faz o macarrão, toda hora eu tirava um pra experimentar, pra ver se já tava pronto, no ponto. Tirava um, e tirava outro. A ansiedade da Camila, né, não esperar, não. Aí eu queimava minha boca, queimava meu dedo, mas eu tava querendo logo saber se o macarrão tava pronto. Só que se a gente olha no pacote do macarrão atrás, tá escrito o tempo atrás. De 7 a 9 minutos, dependendo da marca. Aí eu falei assim, se já tem o tempo, então eu não preciso ficar desesperada ali. Será que já tá pronto? Será que já tá pronto? Não, Camila, deixa 7 e 9 e vai. E o que eu quero dizer? O que isso tem a ver com o nosso tempo? Espera. Calma. Acalma o teu coraçãozinho aí apressado, igual da Camila. Olha aqui. Aprendemos lentamente. A primeira razão. Aprendemos lentamente. É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. O problema se repete periodicamente e pensamos, de novo? Não, de novo não. Eu já aprendi isso, mas Deus, por quê? Mas Deus é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nós esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que tornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Às vezes, eu vejo muito isso nos meus atendimentos, em que a gente repete muito o ciclo. Ciclo de relacionamento, ciclo de trabalho, a gente não para em trabalho nenhum, a gente não encontra uma pessoa ideal, namorados, a gente repete. Em outras situações também, a gente vai repetindo. E por que a gente repete? Aí, tá aqui. Porque a gente precisa aprender algo. Se você está repetindo ciclos na sua vida, é porque tem algo para você aprender que você ainda não aprendeu naquela outra que já passou. Então vem de novo. Até você entender qual é a crença que está te impedindo de seguir. O que você está cometendo de errado. E você não está conseguindo aprender, você só está repetindo e não está evoluindo, está aprendendo, está repetindo. Por quê? Olha a outra razão. Temos muito a desaprender. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional que leva anos para se desenvolver e dizem: preciso que você dê um jeito em mim, tem 1 hora. Ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Gente, isso aqui é demais, né? Ultimamente, eu tô atendendo mais o Atman Healing, né? Os processos terapêuticos, que a gente fica mais tempo juntas, faz um trabalho bem mais personalizado. A leitura, eu falo que a leitura que eu faço leva vocês para o próximo passo, né? A leitura, normalmente, eu faço de 1h30. A última que eu atendi foram 2h30. Foram 2h30 de mentoria. Porque tinha muita coisa. E eu, como eu gosto, né? Eu vou indo, eu nem penso no tempo. Quando eu vi, já tinha passado muito tempo. E eu falei, uau, né? Às vezes a gente quer consertar, quer arrumar em uma sessão coisas que a gente deixou debaixo do tapete há tanto tempo lá atrás. Às vezes é um relacionamento mal resolvido, às vezes é uma dor que você ficou com a tua mãe, às vezes é uma dor com teu pai, às vezes é algo com teu filho, às vezes é algo com o trabalho, alguma coisa. Algo que você escutou, que hoje você come desesperadamente, alimenta essa emoção que ficou tão guardada lá há tanto tempo. A gente precisa desaprender, gente. Teve um dia que eu li um livro e eu achei muito interessante. É o livro do hábito, né? O poder do hábito. E lá ele fala assim, esse livro aqui você não vai aprender nada.
Você não vai aprender nada de novo. Falei, nossa, interessante, né? Mas ele falou, esse livro eu vou te ensinar a fazer o que você não tá fazendo. Então você vai desaprender o que você tá fazendo de errado. Eu falei, uau, nunca tinha escutado isso antes. E tá aqui. Tá aqui. Temos muito a desaprender. Por exemplo, se você tem o hábito de comer quando você tá ansiosa, o que você precisa aprender? Nada. Você só tem que desaprender a comer quando você está ansiosa. E isso é muito interessante, gente. A gente traz isso para a nossa vida, é um conhecimento, assim, poderosíssimo. Olha aqui a próxima razão. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém aprisionados, negando a realidade. Somente quando se permitir que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar neles. O que ele quer dizer? Gente, isso aqui é muito, muito interessante, porque nos trabalhos de autoconhecimento, de mentoria de vida, né, de se aprofundar dentro de nós, eu já recebi muita mensagem falando assim, eu tenho medo de fechar meus olhos. Eu tenho medo de fechar meus olhos do que eu vou encontrar aqui dentro de mim. Eu sou muito pesada. Eu sou muito poluída. Eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa ruim. Gente, quanto que eu escuto de mulheres falando isso. E eu falo, é um desafio. É algo que vai doer na nossa alma, a gente poder entender que muitas vezes a gente inveja, sim. Que a gente tem raiva, sim. Que a gente quer se vingar, sim. Que a gente não vai perdoar. Mas a gente precisa desaprender tudo isso. Porque, na verdade, no fundo, lá da nossa alma, existe muito mais. E sabe, e aprendendo mais sobre Jesus, sobre essa verdade, ela vai enchendo minha alma, meu coração. E por isso que hoje guiar mulheres nesses processos mais profundos é mostrar para elas, poder ser essa lanterna, sabe, de coisas que elas não estavam enxergando. E elas começam a enxergar. Porque aí ela fala, nossa, cara, eu tô vendo uma mulher. Eu tô vendo uma mulher que quer viver. Porque realmente a gente deixa de se ver. Olha aqui, a próxima razão. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existe mudança sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e conhecidos. Tem uma frase que uma terapeuta, gosto muito dela, sempre fala, quem quer sair da merda quentinha? Tá confortável? Tá gostosinho? Mas a gente tá na merda. Ela fala isso. No começo eu achei meio assustador, mas é. Quem quer sair do conforto? Gente, toda mudança dói. Mas sabe o que acontece? Passa. Eu sei que tem muitas mães aqui no grupo. E a gente que já foi mãe, quem teve parto normal, natural, vai entender mais sobre a dor. Porque
a gente nem lembra depois. Eu lembro quando eu tive a Sophie, falei, nossa, foi parto normal. E era uma dor tão forte, meu marido me olhava com aquela cara de, o que você quer que eu faça o quê? E eu gritava, eu falava, meu Deus do céu. E depois ela sai. Ela nasce. E eu não sinto mais nada. A dor passou. É a mesma coisa para a nossa vida, né? Às vezes sair de um relacionamento tóxico vai doer, mas vai passar. Às vezes você sair daquele trabalho que você achava que ele estava te dando uma segurança e de repente você saiu dali, te mandaram embora, não sei. Foi um livramento. Aí você sente falta, mas vai passar. Vai passar. Eu já mudei tanto de país. E eu sentia tanta falta quando eu lembrava do outro. E eu falava, nossa, eu não vou conseguir arranjar um emprego. Mas eu conseguia. Nunca me faltou nada. Mas eu sempre fui muito corajosa. Isso realmente, eu bato palma pra mim. Porque eu sempre fui uma mulher que eu não tenho medo do novo, sabe? Mas eu aprendi com o tempo. Olha aqui. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se sentir gentil a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Gente, o hábito. Faça diariamente. Pode perceber. Se você está ali se alimentando, nutrindo a tua alma com palavras, com Deus, com Jesus, você vai ter um coração cheio. Tenho certeza que você não vai ser uma pessoa que vai jogar palavras horrorosas aí para o mundo. Eu tenho certeza que você vai acolher, você vai conversar nos olhos. Mas se você ainda não é essa pessoa, calma. A gente está com pressa de quê? A gente não está com pressa. A gente está amadurecendo espiritualmente. Olha aqui. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Sem pressa. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Ai, que bonito isso aqui, gente. Amém, aleluia, ó. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Porque às vezes a gente acha que Ele não gosta da gente. Que a gente merece passar o que a gente está passando. Mas Ele está cuidando de todos os detalhes, mesmo quando a gente não sente. E olha aqui, eu adorei esse, ó. Mantenha um caderno ou um diário com lições aprendidas. Olha a Camila aí, terapeuta, chegando. Diário terapêutico, amo. Escrever. Coloque tudo que está na sua mente, no seu coração, na escrita. Todo ano, eu e as meninas, as alunas do estúdio, a gente faz a nossa cartinha do ano. E todo ano a gente lê, a gente se encontra. Eu lembro do ano passado, meninas, que nada do que eu queria realizou. Foi um ano tão desafiador para mim, lembra? Mas eu tava ali com vocês e a gente tava agradecendo, mesmo as coisas que a gente não conquistou, mas a gente tava agradecendo que nós estávamos ali vivas, juntas. E escrever é muito poderoso. Olha aqui, seja paciente com Deus e consigo mesmo. Calma. Olha aqui, uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na sua vida. Mas não se esqueça de que Deus nunca é apressado.
mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para sua função na eternidade. A paciência, né? E por último, aqui ele coloca o não desanime. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está aonde quer, mas também não está onde costuma estar. Olha isso. Quando a gente lembra de tudo que já passou, olha onde você está. Mas eu não estou onde eu gostaria. Calma! Olha lá o paciência, o não desanime. É o confiar, ó. Por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. E então, continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Não existe atalhos para chegar à maturidade. Amém? Meninas, que lindo hoje. Que lindo. Ele tem uma obra muito, muito linda para cada uma de nós aqui. E eu tenho certeza que um dia a gente vai contar a nossa história. Já estamos contando, né? Muito feliz por esse dia. Deixa aqui a sua mensagem para mim. O que fez mais sentido para você? Anota aqui, escreve pra gente, tá bom? E a gente vai conversando e eu te vejo amanhã no nosso próximo dia. Beijos de luz.